O ser humano se acostuma com tudo. E é exatamente aí que tá o problema. A gente se acostuma com absolutamente tudo. A gente costuma ser amado, a gente se acostuma a ser odiado, a gente acostuma até com as coisas mais horríveis. E isso é algo que, quando você para pra pensar, você percebe que se acostumar rege em torno da sua vida o tempo todo. Um dos exemplos mais simples que eu posso te dar aconteceu ontem aqui em casa. A minha mãe, ela tinha pedido pro meu pai comprar uma peneira para fazer o suco, porque a peneira tinha estragado. Ou seja, peneira para fazer o suco. Só que normalmente, minha mãe sempre pede pro meu pai comprar açúcar para fazer o suco. Resumindo, ele chegou aqui com açúcar e não com a peneira que minha mãe tinha pedido. E é um exemplo muito simples, só que você viu que normalmente quando a gente está acostumado tanto com uma coisa, quando acontece algo diferente, o nosso cérebro sempre dá um jeito para contornar a situação e fazer exatamente aquilo que você fazia antes. Olá, eu sou a Nanda, seja bem-vindo a esse canal, onde eu falo sobre reflexões, dicas, conselhos que podem te ajudar a ter uma relação melhor consigo mesmo e com os seus conhecidos e as pessoas que te cercam. Esse assunto é muito abrangente. Eu sinto que eu poderia ficar falando aqui por horas, mas tentando dar uma resumida nele, nós nos acostumamos com absolutamente tudo. E eu tenho exemplos, tá? Eu tenho exemplos para dar para vocês. Eu sempre gostei de chá, sabe? Eu nunca fui a louca do chá, mas eu sempre gostei de beber chá. E eu sempre bebia com açúcar, né? Então, obviamente, meu paladar se acostumou a beber o chá com açúcar. Só que pra quem sabe, eu tenho uns pequenos detalhes na minha saúde e por isso eu tive que parar de consumir tanto açúcar. E, obviamente, no início foi muito chato, né? Porque beber uma coisa amarga, sem açúcar, ninguém merece. Só que foi passar do tempo e eu comecei a não ligar por não ter açúcar no meu chá. Obviamente, o gosto, ele não se transformou em algo delicioso e mágico, assim, de uma hora pra outra. O gosto ainda tá amargo, só que não me incomoda mais. Um outro exemplo. Aqui em casa, nós temos um hábito de sempre comer alguma coisa depois do almoço. Isso é algo que a gente tem que parar um pouco. Mas meu pai ele começou a comprar sempre paçoca, sem açúcar. E eu comia quase todo dia, quase todo dia. Chegou um ponto que quando eu comia paçoca com açúcar, eu achei ela extremamente doce. Então você viu que eu comecei a me acostumar com coisas que antes as pessoas elas parecem não gostar muito. E esse é o ponto do vídeo que eu quero chegar pra vocês. Eu dei exemplos práticos e simples de coisas do cotidiano. Por exemplo, o doce que eu falei que eu consumo sem açúcar e o chá que eu também me acostumei a beber sem açúcar. Só que, e se eu te explicar que você acostuma até com o jeito que as pessoas te tratam? Eu tive alguns problemas com amizades e, obviamente, quem nunca teve problema com amizade na vida que atira a primeira pedra. É completamente normal nós termos desentendimentos, considerando o tanto de pessoas que a gente conhece ao longo da nossa vida. Então, eu comecei a me excluir eu mesma. Eu comecei a me excluir das situações. E eu percebi que eu estava me auto-excluindo na prática. Porque às vezes eu percebia que as pessoas elas até tentavam me incluir nas coisas, só que eu mesma que me afastava como maneira de me proteger. E eu percebi que na verdade quem estava fazendo esse mal não eram elas, era eu. É algo que eu me acostumei e que é algo que eu ainda tenho que melhorar. Mas você viu como a gente se acostuma com absolutamente tudo na nossa vida, até com as coisas ruins? E se você tem alguma coisa assim, algum hábito, alguma coisa ruim, por mais simples que seja, por exemplo, beber chá sem açúcar, você acha mesmo que você vai conseguir fazer isso tentando uma única vez? A gente aprendeu as coisas da nossa vida por meio da repetição. Então, se você quer se desmamar disso, você também precisa fazer essa inversão por meio da repetição. Eu tenho insistido muito, hoje eu não bebo chá com açúcar, coisas muito doces já não me fazem tanta falta e, por exemplo, suco, essas coisas também não me faz falta.
Refrigerante, água com gás, também não me faz falta. Então, pois é, as únicas bebidas que eu tomo, ou então é água de coco, enfim, coisas mais saudáveis, né? E são coisas que eu me acostumei por meio da repetição. E eu amava refrigerante. Principalmente Guaraná, sempre foi o meu favorito. Só que eu aprendi que tem coisas na nossa vida que a gente precisa se desapegar, porque vão fazer mal a gente. E por meio da repetição foi que eu consegui me acostumar. Não é algo difícil. Você só precisa ter persistência. Porque eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu sempre bebo chá sem açúcar. Só que você acha que se eu simplesmente parar de beber chá com açúcar, eu vou beber uma vez com açúcar? Eu vou achar muito doce, mas eu vou conseguir beber. E se eu começar a repetir tudo isso de novo, de começar a beber com açúcar, eu vou voltar para estaca zero, porque eu também vou estar acostumando o meu paladar começar a gostar mais de coisas doces em vez daquela amarga. E isso se resume a tudo na nossa vida, sabe? A gente sempre tem esse poder, por mais que a maioria das pessoas não saibam, a gente tem esse poder para se acostumar com algo ou simplesmente não se acostumar. Então, eu mostrei pra vocês de uma maneira simples o como a gente pode mudar algum hábito ruim da nossa vida. Por exemplo, se você tem a mania de sempre ir maquiada pra escola e você quer, sabe, por algum motivo, deixar isso de lado, eu vou dar um exemplo pra vocês, que eu mesma segui, tá? Então, eu tenho propriedade. Comecei a ir sem iluminador. Aí, no dia seguinte, eu ia sem blush. Aí, no outro dia, eu passava só um corretivo e um rímel. Aí, no outro dia, eu não passava o rímel. E aí, eu fiquei umas 2 semanas, assim, sem ir pra escola com maquiagem. Porque minha pele tava bem inflamada, tava descascando, então precisava que minha pele respirasse mais. E foi algo de pouco em pouco e que eu consegui. Obviamente eu vou ter essa maquiagem, vou ter, porque minha pele tá bem melhor. Só que, você viu como as coisas mais simples na nossa vida é de pouquinho em pouquinho. Eu sei que um monte de gente vai falar sobre isso e vão continuar falando. E às vezes as pessoas falam, mas nossa, todo mundo fala sobre isso. É óbvio que todo mundo vai falar sobre isso, porque é a verdade. Às vezes as pessoas querem uma poção mágica pra simplesmente conseguir deixar de fazer coisas simples na vida delas, sendo que elas não sabem que você foi acostumado a ter esse hábito ruim. Então, se você quer começar a ter um hábito bom, você precisa primeiro você precisa começar a repetir isso, porque você não vai conseguir de uma hora pra outra. Teve uma época, acho que foi no início da minha pré-adolescência, que eu comecei a ler muito livro. Eu comecei a comprar livro e tudo. E eu não sei porquê, mas eu parei. Então, obviamente, se alguém me dá um livro hoje em dia, eu vou demorar bem mais pra ler do que igual naquela época. Porque naquela época eu criei a repetição, o hábito de ficar lendo. Então, eu tô enferrujada nisso. E é completamente normal. É igual exercício. Se você não ficar repetindo, não vai ter resultado no seu corpo. E isso se aplica às situações, às pessoas. E é algo meio complexo, sabe? Quando você vai parar pra analisar assim de modo geral. Mas é igual gravar vídeo. Pra quem descer, sabe, o meu canal até no final e ver meu primeiro vídeo, eu fico assim, gente, como eu falava daquele jeito? Como eu não sabia o que falar? Como eu não sabia editar? Gesticular. E isso eu fui aprendendo. De que maneira? Exatamente. Repetindo. E graças... Eu, obviamente, não sou a maioral, mas eu tô bem melhor do que comparado a antes. Então, se você quer começar algum hábito novo, não desista, tá? Repete, porque uma hora vai. Um beijo. Tchau, tchau.